Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal nesse vídeo tão especial que é o vídeo em comemoração aos 4 anos do MSL aqui no YouTube. Já faz, um bom tempinho aí que a gente tá juntos, produzindo conteúdo, falando de literatura. Eu tento aqui no canal trazer um incentivo para vocês, não só para vocês lerem, mas para vocês lerem obras substanciais, para vocês fazerem leituras aprofundadas. Não que eu acho que você só tem que ler um tipo de livro, eu acho que você tem que ler o que você quiser, mas eu sempre te incentivo a buscar mais, buscar se aprofundar, buscar melhorar, buscar realmente tirar aquilo que a literatura tem de mais precioso a nos oferecer, que são ensinamentos, conhecimentos, sabedoria. A gente pode tirar tudo isso dos livros e é isso que eu tento mostrar para vocês há 4 anos aqui no canal. Então, muito obrigada a todos os inscritos. Se você é inscrito lá do início, se você é inscrito novato, não importa. O que importa é que você tá aqui junto comigo, engrossando esse caldo, fazendo com que o canal seja cada dia mais relevante, crescendo mesmo, porque os números aqui no YouTube importam. Então, se você não é inscrito, se inscreva aí para que a gente consiga atingir mais leitores, para que o canal fique cada vez mais relevante de fato e que a gente consiga influenciar mesmo as pessoas a ler mais, a ler melhor, a ler com profundidade. Então, fica nessa aqui junto comigo, porque a presença de vocês é muito importante. O canal existe há 4 anos porque vocês estão aí. Se vocês não estiverem aí, não tem por que eu estar aqui, Então, muito obrigada por essa companhia. E a ideia do vídeo de hoje, para comemorar esses 4 anos, é que eu mostre para vocês um ranking das melhores leituras que eu fiz durante esse tempo de canal. Não é durante a minha vida toda, tá? Então, hoje o ranking vai ser durante o tempo de canal. O canal, o primeiro vídeo aqui do canal foi ao ar no dia 30 de junho de 2019. Então, eu vou considerar as leituras que eu fiz a partir de julho de 2019, porque 30 de junho foi o último dia de junho, Então eu vou considerar as leituras a partir de julho de 2019. E eu coloquei um ranking, é muito difícil. Se você é dos inscritos antigos, você sabe que é muito difícil eu fazer ranking, eu tenho uma dificuldade assim, então pode ser que depois eu revisite esse vídeo aqui e pense assim, não, mas eu faria uma ordem diferente, porque eu vou mudando de opinião nessas coisas de ranking assim. Mas eu consegui fazer um ranking aqui das 10 melhores leituras que eu fiz durante esse tempo aqui de canal. Eu não considerei releituras, porque eu fiz algumas releituras importantes aqui, então não considerei, porque senão não seria justo. Então são só livros aqui que eu li pela primeira vez durante esses 4 anos aí. O critério é a minha experiência mesmo de leitura. Eu não coloquei aqui um ranking assim do que eu acho livros mais bem construídos ou mais densos, ou não são assim os melhores livros no sentido de... Porque tem livro que a gente percebe que ele tem uma qualidade extrema, mas às vezes a leitura não funcionou tanto pra gente. Tem livro que tem ele não é tão aprofundado assim, mas que a leitura foi deliciosa, a experiência de leitura. Então, assim, o que eu tô levando em consideração aqui são as melhores leituras, assim, as minhas melhores experiências de leitura. Não deixam de ser livros magníficos, vocês vão ver aqui, mas só para deixar claro que não tá faltando nada na minha lista, porque é a minha lista, é o meu gosto pessoal. É disso que se trata essa lista aqui, tá bom? Então, antes de começar o meu ranking aqui, que vai do 10º até o 1º lugar, eu quero convidar vocês para uma série que vai ser transmitida aqui no canal na semana que vem, nos dias 4, 5 e 6 de julho, a série Criadores e Criaturas, onde vocês vão ver como a vida de 4 grandes autores se relaciona com as suas obras. É uma série que eu fiz com muito carinho. Eu, particularmente, gostei muito do resultado, porque ela já tá pronta, eu já vi como ficou e eu achei assim... Eu acho que vocês vão gostar da série. Então, é gratuita, eu falei, Uma série gratuita. Você precisa só se inscrever no link que tá aqui embaixo
para você receber algum material complementar que eu tô mandando pelo e-mail. Então você se inscreva aqui. Na verdade, eu tô mandando tanto pelo e-mail como por um grupo do WhatsApp. Você pode escolher se inscrever pelo e-mail ou pelo WhatsApp, tá bom? Tem aí, ainda te dou essa escolha, então clica no link aqui embaixo para se inscrever. E no último dia dessa série eu vou abrir as inscrições para o Clube MSL de 2023 pela última vez. Então é a última oportunidade que você tem de ler os livros desse ano, agora de 2023, junto com a gente. Em 2024 serão outros livros, então a sua última oportunidade de ler os livros de 2023 é agora, tá bom? Então se você tem interesse no clube, já fica sabendo também que eu vou abrir as inscrições no dia 6. Então vamos aqui ao meu ranking de melhores leituras desde que eu criei o canal. Em 10º lugar, um livro de contos de uma autora brasileira que eu gosto muito, que é Lígia Fagundes Telles, Antes do Baile Verde. É muito difícil a gente, numa antologia, gostar de todos os contos, de todas as histórias, né? E nesse caso aqui aconteceu, gente. Eu gostei de absolutamente todos os contos. E tem uns, inclusive, que me marcaram muito profundamente. Tem um conto de Natal aqui. O último conto dessa antologia se chama O Menino. E é um conto, assim, que se tornou muito importante para mim. Tem um conto de terror aqui também, que também é muito interessante. Então, a Lígia, nessa seleção que ela mesma fez, é uma seleção da própria Lígia. Então, assim, é o creme de la creme mesmo dos contos dela. E ela colocou contos muito diferentes entre si, sabe? Alguns mais fantasiosos, outros mais realistas, uns mais alegres, outros mais melancólicos. Então tem de tudo realmente aqui e tudo muito bom. Então é um livro que eu super indico pra vocês. Eu acho que tem resenha aqui no canal. Tudo que tiver resenha aqui no canal, eu vou deixar os links aqui na descrição, tá? Depois vocês dão uma olhada lá. E é um livro que eu indico muito para vocês. Em 9º lugar das melhores leituras desde 2019, né, desde a criação do canal, eu vou trazer um livro aqui para vocês que eu sei que muita gente não gosta porque tem ranço do protagonista, mas eu amo esse livro. Se você é seguidor antigo, se você é inscrito antigo aqui, você já sabe que livro é esse. O Apanhador no Campo de Centeio. Gente, esse livro aqui, ele me marcou de uma forma... A explicação do título, se você já leu, eu não vou falar porque seria spoiler, mas a explicação do título reflete completamente a alma do personagem principal, que é também o narrador, né, que é o Holden. E é assim, por favor, gente, não tenham um coração de pedra, porque o Holden é um menino traumatizado, o Holden é um menino, ele é chato, ele é reclamão, ele é meio que aquele tipo rebelde sem causa, mas eu não acho que seja tão sem causa assim. Então aqui nesse livro a gente vai acompanhar a história do Holden durante alguns dias, depois que ele é expulso de uma escola, mais uma vez, né, ele fica enrolando ali por Nova York alguns dias antes de voltar para casa e dar essa notícia para os pais. Então a gente vai acompanhar esses 3, 4 dias que ele passa ali em Nova York e toda a turbulência dentro da cabeça desse menino, que tem um motivo muito pesado por trás, na verdade. Então é um livro que eu acho que, além da história ser muito tocante, é um livro que toca em lugares profundos dentro da gente. Pelo menos foi assim comigo, então eu coloco ele aqui em 9º lugar. Em 8º lugar, eu vou trazer um livro que foi a minha leitura preferida do ano passado. Então você pensa, minha leitura preferida do ano passado tá em 8º lugar. Imagino que vem depois disso, hein, gente? Que é aqui Primeiro Amor, do Ivan Turgenev, um russinho maravilhoso. Eu amo russinhos, terão outros russinhos aqui nessa lista, né? E esse livro aqui, tão singelo, tão pequenininho, na verdade, ele é forte, sabe? Ele tem uma mensagem forte. Ele é a história de um rapaz, na verdade de um homem já adulto, né? Que ele relembra a história de quando ele se apaixonou pela primeira vez. E aí tem umas reviravoltas aqui nessa história. Eu li sem saber muita coisa sobre a narrativa e eu achei inicialmente que seria um livro mais filosófico, assim, mais tranquilinho. Mas é um livro que ele tem...
ele é forte, ele traz questões profundas, ele traz um problema aqui, problemas familiares, né? Aquela descoberta do primeiro amor, aquela questão humana mesmo, assim, do que cada um precisa fazer para sobreviver, né? Quem já leu o livro aqui deve imaginar do que eu tô falando, mas enfim, é um livro que ele não é tão simplesinho quanto eu pensava, ele traz muitas reflexões, mas ele não é um livro filosófico da forma que eu imaginava. Ele é um livro delicioso e muito curtinho, então é fácil de você ler aí também. Em sétimo lugar, eu trouxe um livro que eu li, na verdade, esse ano. E foi o primeiro livro que a gente leu no Membros, né, aqui do canal, que foi Ana Karenina. E eu me apaixonei por esse livro, gente, Tolstói. Eu falei que teriam outros russinhos aqui na lista, né? Então, esse livro traz a história da Ana Karenina e também do Lievin, porque é a história de dois personagens, apesar do livro se chamar Ana Karenina, né? Então, a gente vai acompanhar a forma como a Ana Karenina vai lidar com questões de amor aqui na história e a forma como Lievin também vai lidar com essas questões. Então, é uma história de contrastes. Eu até falei sobre isso na resenha, né? A gente vai acompanhar o núcleo da Ana Karenina indo por um caminho, o núcleo do Lievin indo por outro caminho, e a gente vai ficar o tempo todo comparando esses dois personagens e também tirando lições aqui. São todos os livros aqui, a gente tira muitas lições porque é isso que eu gosto, tá, gente? É de ficar refletindo e trazendo aquelas mensagens ali pra minha vida e pensando que eu faço igual, eu posso melhorar, sabe? Coisas assim, eu gosto disso, dessa função da literatura. Então, sempre vou falar das reflexões aqui porque eu gosto disso num livro. E esse aqui é um livro que faz a gente refletir demais, né? Não preciso nem falar muito. Vocês já devem conhecer Ana Karenina. Se não conhece, depois vai lá ver a resenha. E foi, assim, uma leitura que ficou marcada mesmo no meu coração. Aí teremos uma dobradinha de Tolstói, porque em sexto lugar eu coloco aqui Guerra e Paz. Esse super calhamaço do Tolstói, né? Aqui em 2 volumes. Esse livro, ele vai trazer a história de algumas famílias e a história dessas famílias, né, dos personagens aí que compõem essas famílias, vão se entrelaçar com a história da guerra também lá na Rússia, quando Napoleão invadiu a Rússia. Então tem um pano de fundo histórico, é um romance histórico, então tem por um lado a história das pessoas comuns ali, vivendo a vida comum delas, e por outro lado a história também da guerra e das pessoas que foram para a guerra e do que aquilo tudo significa na mentalidade, no espírito daquele país, daqueles personagens, né? Então é muito interessante, é uma história muito bem construída, que a gente se apega aos personagens. O Tolstói constrói personagens muito bem, né? E a gente realmente se apega a eles. Alguns eu gostei mais, outros menos, né? Mas até os personagens do Tolstói que a gente tem ranço, a gente quer saber, a gente quer acompanhar, sabe? E tem muito disso aqui em Guerra e Paz, então eu coloco ele em sexto lugar das melhores leituras que eu fiz aí desde a criação do canal. Em quinto lugar, um outro super calhamaço, que é O Conde de Monte Cristo, que é um livro muito divertido. Eu me diverti com Guerra e Paz, gente, só que não se compara com o tanto que eu me diverti lendo O Conde de Monte Cristo. Além de ser um livraço bem escrito, que também tem um pano de fundo histórico aqui, não é um romance histórico igual Guerra e Paz, né, mas tem ali, inclusive é mais ou menos a mesma época, né? Não é a mesma época. Não é a mesma época. É, mais ou menos, é perto, a época é perto, sim. Mas enfim, apesar de ter esse pano de fundo histórico aí, é uma história que foca muito mais na vida dos personagens em si, né, para além da história. Então a gente vai ter aqui a história de um cara que ele vai ser condenado injustamente e depois que ele consegue se livrar ali dessa prisão, ele vai buscar a vingança pelas pessoas que foram culpados por ele parar ali injustamente naquela prisão. E aí vai ter todo esse plano de vingança dele se desenvolvendo. Então a narrativa aqui vai ter o antes dele ser preso, aí durante o tempo de prisão, e a maior parte da narrativa é depois,
né, que ele consegue sair dali. Aí a gente vai ver como que ele vai fazer para se vingar dessas pessoas. É um novelão. Eu sempre que eu me refiro a esse livro eu falo isso, porque é um novelão mesmo, delicioso. Que livro gostoso de ler esse daqui. Se você não leu, não tenha medo do tamanho, porque ele é enorme, mas quando acaba você pensa assim, mas já acabou, porque realmente é muito gostoso. Aí, em quinto lugar, vou até colocar eles aqui, porque é tudo livro grande, né? Em quinto lugar, um outro super calhamaço que eu amo, um dos meus personagens preferidos também, que é Don Quixote, também aqui, 2 volumes. E é um livro que ele une muito bem a tragédia e a comédia, e eu gosto muito disso. Mais uma vez, se você é inscrito há algum tempo, você já deve ter me ouvido falar isso por aqui, né? Porque eu gosto de livros que eles trazem uma narrativa bem humorada, mas que no fundo ali tem uma melancolia, tem uma lição importante para nos ensinar. Ele faz a gente rir e ao mesmo tempo, quando a gente, sabe quando a gente tá rindo e a gente para e fala assim, peraí, mas isso tá errado. E aí a gente reflete sobre aquilo, é isso que Don Quixote faz com a gente. A história vocês já devem conhecer, né, gente? Porque até quem não leu Don Quixote sabe mais ou menos do que se trata. Mas é uma história muito mais profunda do que você imagina e mais fácil de ler também do que você imagina, tá? A história de um homem que de tanto ler, ele acreditou que ele era um cavaleiro andante, aí ele parte Espanha afora para defender os fracos e oprimidos, junto com seu fiel escudeiro Sancho Panza. Então ele realmente imagina um mundo que só existe na cabeça dele, né? Não existe na realidade. E as pessoas que vão encontrando, né, enxergam Don Quixote como um homem louco, mas aí tem também aqui uma discussão, né, dessa linha tênue da loucura e a sanidade. É muito interessante, gente, é um livro muito profundo, então recomendo, se você ainda não leu Don Quixote, que você leia Don Quixote. Inclusive é um dos bônus, já vou dar esse spoiler, que eu vou dar para quem entrar na turma agora lá do clube, então já fica ligado. Aí agora entramos no top 3, as 3 melhores leituras desses 4 anos de canal. Em terceiro lugar, O Velho e o Mar, do Hemingway. Quando eu li esse livro, gente, eu fiquei pensando nele muito tempo, mas assim, muito tempo mesmo. Ele me marcou de uma forma que eu nem esperava. Eu comecei a ler assim, sem muitas expectativas, sabe? Tinha uma expectativa de ser Hemingway, foi o primeiro livro do Hemingway que eu li e tal, né? Então queria conhecer, mas ele foi muito além do que eu imaginava dentro de mim mesmo. E ele é um livro que é a história do Santiago, que é o velho aqui do título, né? Que ele é um pescador e ele tá enfrentando uma maré de azar aí na pescaria, então ele não tá conseguindo pescar muita coisa e ele depende disso para sobreviver. Ele é um homem miserável mesmo, tanto no sentido de bens, de ter as coisas que ele não tem, né? Como também no sentido humano mesmo, de abandono. Então já tem essa questão sensível aí com o personagem. E aí ele decide um dia ir mais a fundo no mar para tentar pescar alguma coisa, né? Mudar essa maré de azar dele. E aí ele vai entrar numa luta ali, porque aí algo vai fisgar ali a isca dele e aí ele vai ficar numa luta com esse algo, né? E o livro é basicamente essa luta dele, né? Com o mar, no caso, com algo que tá ali, que ele conseguiu fisgar e que a gente só vai ver depois, né, o que é e tal. Mas o importante aqui é essa luta dele e esses dias que ele passa nessa luta, porque são dias, e as reflexões que vão sair daí. É um livro que não acontece muita coisa, não tem muita ação nesse livro. Então, se você espera um livro de ação, de aventura, não é isso, tá? Mas é um livro que, enquanto parece que nada está acontecendo na superfície aqui dessa história, tem muita coisa acontecendo dentro da gente. É incrível como cada linha despertou um sentimento diferente em mim, uma reflexão, sabe? Foi lá na minha ferida mesmo, mostrou algumas culpas que eu nem sabia que eu tinha. Enfim, é um livro muito importante na minha vida e tá aqui o terceiro lugar das melhores leituras que eu fiz durante esse tempo aí de canal. Aí o segundo lugar é um livro
de um dos meus autores preferidos, que é Dostoiévski, e é Os Irmãos Karamazov. Vou explicar uma coisa. Eu já li Crime e Castigo, e Crime e Castigo é o meu livro preferido do Dostoiévski até agora, só que eu li antes de fazer o canal, tá? Então, o que eu li depois de fazer o canal foi Os Irmãos Karamazov, que é, assim, o meu segundo preferido do Dostoiévski. É uma história também, assim como tudo do Dostoiévski, né? É uma história que tem um desenvolvimento psicológico muito forte, muito importante. É a história de uma família, 3 filhos e um pai, e a forma como essa família se relaciona, que não é uma forma muito saudável. Aí, num determinado momento, vai acontecer um crime, e aí a gente vai ter que... não, eu sempre falo isso, né? Mas os personagens vão ter que resolver esse crime, quem cometeu esse crime, por que cometeu esse crime. Então tem questões aqui de existencialismo, niilismo. Cada personagem aqui dessa história, né, dentre os personagens mais relevantes, cada um deles tem um tipo de personalidade, sabe? Então cada um quer nos dizer alguma coisa dentro dessa história. Eles não estão aqui assim, aleatoriamente, eles foram colocados pelo Dostoiévski por motivos muito bem estabelecidos. Então é uma história, assim, que ela tem um quê de romance policial, mas ela vai muito além, né? E investiga realmente a mente desses personagens. Incrível, gente. Esse livro é maravilhoso mesmo, assim. Você precisa ler Os Irmãos Karamazov se você ainda não leu. E em primeiríssimo lugar, a melhor leitura que eu considero hoje, né, que eu fiz nesses 4 anos de canal, ou seja, de julho de 2019 até agora, o final de junho de 2023, tá? Foi aqui O Mestre e Margarida, do Mikhail Bulgakov. Esse livro a gente leu numa leitura coletiva aqui do canal, que inclusive foi uma leitura coletiva pública, então a playlist está disponível. Se você quiser ler esse livro e ir acompanhando lá a nossa playlist, fique à vontade, que eu acho que é até uma experiência muito interessante. Ele é um livro que ele tem de tudo aqui nesse livro e tudo muito bem feito. Ele é uma grande confusão, mas uma confusão organizada, sabe? E uma confusão de qualidade também. Então vai ser a história de quando o diabo resolveu visitar Moscou. E aí a gente vai ter os 2 personagens aqui do título, que é o Mestre e Margarida, que é a vida desses 2 personagens, que são 2 amantes. A vida deles vai se cruzar com essa confusão do diabo ali em Moscou. E aí a gente vai ter aqui tanto alegorias a questões críticas realmente a Stalin, ao comunismo, mas a gente também vai ter uma questão aqui com relação à Bíblia, porque o mestre ele está reescrevendo histórias bíblicas, então a gente tem aqui partes ali da história, principalmente da parte da crucificação de Cristo, que vai ser reescrita pelo mestre de uma forma muito particular e que eu achei muito interessante. Não é desrespeitoso, tá? Eu sou cristã, não achei desrespeitoso, é muito legal. E isso é tipo um livro dentro do livro, né? Porque ele está escrevendo um livro dentro desse livro. Tem questões assim de fantasia também. Tem um momento que uma personagem aqui, ela vira bruxa, sabe? Tem uma bruxa também, né, que faz parte do secto aqui do diabo da história. Gente, tem de tudo. É até difícil falar o que não tem. É mais fácil falar o que não tem nesse livro aqui. Não tem chatice, em momento nenhum ele cai no marasmo, tá sempre acontecendo alguma coisa, é um livro ágil, é um livro divertido, é um livro que também propõe reflexões, que eu já falei que é o que eu gosto mesmo nos livros, né? Então, é perfeito, gente, é perfeito. Esse livro é maravilhoso. E eu considero ele a minha melhor leitura feita nesses anos aí de canal, então o que significa que você precisa também ler O Mestre e Margarida, porque ele é realmente espetacular. Na verdade, todos esses livros aqui são espetaculares. É isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada pela companhia de vocês aqui, tá joia? Espero que venham muitos 4, 8, muitos anos aí de vida para o canal e que vocês estejam aqui comigo em todos esses anos, tá joia? Espero que vocês tenham gostado da minha lista, desse vídeo especial. Um beijo e até o próximo vídeo.